nós podemos entender que é o momento da crucificação do nosso Cristo. E se nós voltarmos um pouquinho à história, nós vamos ver o que Jesus passou. Jesus, antes que o mundo se formasse, antes que tudo existisse, o nosso Cristo, ele se apresenta diante do Pai e ele diz que ele estava pronto para morrer em prol da humanidade. E a Bíblia diz que antes da fundação do mundo ele já tinha morrido, ele já tinha se crucificado a si mesmo. Então isso nos mostra que o nosso Cristo, ele é verdadeiro. Isso nos mostra que Jesus, ele é um ser tão completo, e tão lindo e tão perfeito, a ponto que, quando nós falamos este nome, até os demônios, eles têm que se prostrar. Todos os nomes que existem na face da terra têm que se prostrar diante deste homem. Só que nós entendemos da seguinte forma, que os homens daquela época, onde que Jesus, ele veio à terra, se tornou um feto, ele se tornou uma criança, ele se tornou um adolescente, um jovem, um homem, a ponto que os homens que estavam ao teu redor não entenderam que ele era o Messias, não entenderam que Jesus era o Salvador da humanidade, e dessa forma eles começaram a criticar, a zombar, a querer maltratar o nosso Cristo, a ponto que eles desejaram a crucificação de Cristo. Você conhece essa história de trás para frente, do meio para frente, do meio para trás, porque a crucificação de Cristo, ela é uma história verdadeira. E o que você quer dizer com isso, pastor Marcos? Eu quero dizer para você o seguinte, que nós não podemos esquecer a atitude nobre do nosso Cristo. Nós não podemos deixar de lado a história da crucificação. Nós não podemos deixar de lado a atitude do nosso Cristo, que foi tão linda e tão perfeita, que quando ele foi crucificado, ele foi por causa de você e por causa de mim. Só que nós esquecemos que Jesus Cristo, ele foi morto. Nós esquecemos que o nosso Pai Celestial, ele fez isso em prol da nossa vida. Ele deu a sua vida para que eu e você tenhamos vida. Não é uma vida qualquer, é uma vida com abundância, é uma vida com estilo, é uma vida com caráter, é uma vida com personalidade cristã. Então nós entendemos que os homens, quando eles viram que Jesus tinha se manifestado de uma forma que ele se apresentou para morrer por nós, eles não entenderam. E a primeira coisa que eu quero que você preste atenção é o seguinte: muitos não estão entendendo a atitude de Cristo neste tempo. A própria igreja ao redor da terra não está entendendo a atitude nobre do nosso Cristo. Muitas das vezes nós não estamos prontos para agradecer a Deus, agradecer a Cristo pelo que Ele fez, e deixamos isso passar como se fosse uma história de quadrinho, ou até mesmo de gibi, ou até mesmo nós comparamos a história de Cristo como uma história de terror, ou até mesmo uma história de amor. Só que essa história que está sendo dita e ministrada ao nosso coração, que é a palavra de Deus, ela é mais real do que você e eu, porque fala de uma pessoa sublime, linda, perfeita, santa e eficaz. A Bíblia diz que o nosso Cristo, ele é o Verbo. A Bíblia diz que ele é o nosso Pai Celestial. A Bíblia diz que o nosso Cristo, ele tem poder nos céus e na terra. A Bíblia diz que o nosso Cristo, ele nos deu poder para pisar serpente e escorpião. A Bíblia diz que ele deu para mim e para você uma coroa de justiça. A Bíblia diz que ele é o nosso Senhor e o nosso pastor. Nós esquecemos disso. Não podemos ver uma lutinha que já esquecemos da atitude nobre que o nosso Cristo teve. A Bíblia diz o seguinte: o povo estava olhando e também os príncipes zombavam dele, dizendo: por que tu não
salva você mesmo, se tu és o Cristo, o Messias. Por que você não faz isso com você mesmo? Você não tem poder para isso? Mas Jesus não queria provar para aqueles homens que ele tinha este poder naquela forma, porque ia chegar um momento onde que eles levariam, se eu posso dizer, uma de direita do Pai, entende? Uma de direita na cara do diabo, porque não era o momento dele se manifestar daquela forma. Então muitas das vezes você quer que Deus se manifeste de um jeito, ele vem de outro. Muitas das vezes você quer que Deus fale com você de uma forma, mas ele quer falar com você de outra forma. Hello! Ele quer te mostrar que existe um lugar muito superior daquilo que você está vivendo. Existe algo preparado para mim e para você, e a atitude do nosso Cristo não pode ser esquecida. Você deve esquecer aquilo que o diabo fala com você. Você deve esquecer aquilo que os homens dizem ao teu respeito. Você deve esquecer aquilo que o diabo diz ao teu respeito. Você não pode dar ligança à história de Satanás. Você não pode dar atenção àquilo que o diabo tem falado com você. A Bíblia diz que aquele que tem ouvido ouça o Espírito que diz a igreja. Então entenda que os homens, eles começaram a zombar de Jesus, começaram a escarnecer dele, batendo no peito, está morto, e agora? Mas antes que ele morre, eu quero que você entenda aqui comigo o sofrimento de Jesus. O sofrimento de Jesus, eu duvido que você tenha coragem de, pelo menos, passar o que ele passou, 1% do sofrimento do nosso Deus. O sofrimento de Jesus foi tão grande, igreja, que eles chicotearam ele, cuspiram na cara dele, colocaram uma coroa de espinho na tua cabeça, deram para ele uma cruz pesada, o corpo dele ensanguentado. Os homens olhavam para ele e não queriam entender que ele era o próprio Cristo. Igreja, eu quero dizer para vocês aqui essa noite, a maior gratidão que você tem para Jesus é a sua própria vida, que oferece para ele como um cheiro suave. E eu tenho uma palavra para dizer para você essa noite: o nosso Cristo está voltando. E ele só vai buscar aqueles que são gratos a ele. Ele só vai arrebatar aqueles que estão no caminho. E que caminho é esse, pastor? O caminho, a verdade e a vida. E os homens, eles começaram a dizer que Jesus era um Cristo falso. Eles entregaram na mão de Herodes. Herodes não soube fazer nada em prol da vida de Jesus. Ele pega suas mãos e lava suas mãos. Parece que alguma coisa ele estava querendo dizer. Parecia que ele estava querendo dizer alguma coisa. E o que ele queria dizer, pastor? Eu lavo as minhas mãos porque eu não tenho nada a ver com isso. Mentira! Muitas das vezes você lava suas mãos com coisa que você não é cristão, não se comporta como cristão, não age como cristão. Eu tenho uma notícia para te dar: isso, o diabo está te enganando, o diabo está fazendo você de bobo, o diabo está dizendo para você que Jesus é mentiroso, o diabo está dizendo para você que você não vai chegar na Nova Jerusalém, o diabo está dizendo para você que você não tem a capacidade de ser salvo. Isso é mentira, porque a Bíblia diz que o diabo é pai da mentira. Não seja filha dele. Porque todo mentiroso é filho do diabo. Não adianta. Não adianta, igreja. Adolescentes que estão aqui, se você mentir, você está sendo filha do diabo. A mentira, meu filho, lá fora eles dizem que tem perna curta. E tem mesmo. Um dia a verdade vai vir à tona.
Se você tem alguma coisa que está escondendo do seu pastor, ou da sua esposa, do seu esposo, do seu pai, seja quem for, é melhor você falar a verdade o mais rápido possível e confessar o teu pecado, porque Jesus está voltando. Jesus está à porta, Ele está batendo. Se você abrir, Ele vai entrar. Se você não abrir, Ele é o carro. E a Bíblia diz que no momento que Jesus estava subindo para o monte da caveira, um homem chamado Sirineu foi chamado para que ele carregasse a cruz de Jesus. Sabe que é Sirineu? É o Espírito Santo que está dizendo para você: se você não aguenta, eu te ajudo, meu filho, mas não desista. Povo de Deus, não é hora de ninguém desistir. Não é hora de você errar o teu pé para trás. É hora de você avançar. Avançar para onde? Passou para o alto, que é Cristo Jesus. É hora de você dizer assim: não, eu vou, e acabou. Porque o meu Cristo, o seu Cristo, o nosso Deus, quando Ele vê eu e você, Ele não vê defeito, já. Ele não vê você uma pessoa com defeito. Ele não vê as suas debilidades. Ele vê aquilo que você tem de qualidade. Sabe quem vê seu defeito? É Satanás. Ele quis achar um defeito em Cristo e não achou. Ele não achou sequer uma palavra para pegar Jesus, porque Jesus não pegou muito menos em palavra e ação, diz a palavra de Deus. Igreja do Senhor, eu vim dizer para você o seguinte: que esses mesmos homens, a mesma atitude desses homens, está sendo repetida no nosso dia de hoje. Pessoas estão desistindo do cristianismo, estão desistindo da cruz, estão parando no meio da caminhada, e essa noite tem pessoas aqui que pensou em desistir. Eu venho dizer para você: se você desistir, você é um covarde. E você não pode ser covarde, porque a Bíblia diz que eu e você somos cabeça, não somos cauda. Ai, pastor, eu não aguento mais. Aguenta. Se o nosso Cristo aguentou, por que você não pode aguentar? Meu Deus. Jesus, quando Ele morre, Ele está dizendo para mim e para você o seguinte: olha, eu vou morrer, mas eu vou trazer paz para você. Olha, eu vou morrer, mas eu vou trazer felicidade para você. Eu vou morrer, mas você fica tranquilo, você não vai passar por dificuldade nenhuma. Você vai ter tribulação, você vai ter problema, mas não desista. Homens e mulheres que estão aqui essa noite, a verdade tem que ser dita. O verdadeiro cristianismo tem que ser pregado, para assim toda criatura ser salva. Vira para o teu irmão que está do seu lado e fala para ele: aperta o cinto de segurança aí, que está pegando pesado. Aperta o cinto, está pegando pesado. Pega sua Bíblia comigo, abre no livro de João, capítulo